Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão é conhecido como o pai da fé. Isto porque ele creu no Deus que lhe disse para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, para uma terra que ele lhe ia mostrar. Ou seja, Abraão deslocou o foco de si mesmo para Deus, para o Senhor. Antes de Deus chamar Abraão, diz-nos Josué 24:2 que ele era idólatra. Disse então Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Serviram a outros deuses. Abraão era idólatra, servia a outros deuses, e como qualquer idólatra que serve a outros deuses, ele fazia para obter o favor desses deuses. Abraão estava focado em si mesmo. Quando Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus, Deus fez com que Abraão deslocasse o foco da sua atenção e a devoção dos ídolos para o Deus vivo. Ele creu no Deus que lhe falou e lhe disse para ele sair daquela terra, da sua terra. Mas Deus também lhe disse para ele sair da sua parentela e da casa de seu pai. O foco de Abraão iria deixar de ser a sua parentela, a casa de seu pai, em primeiro lugar, mas ia passar a ser o Senhor, o Deus que lhe apareceu. Deus ainda disse a Abraão que ele ia para uma terra, para a terra que eu te mostrarei. Não muito tempo depois, Abraão chegou a essa terra, a terra de Canaã. A terra que Deus lhe mostraria era a terra de Canaã. Ele percorreu aquela terra, mas durante toda a sua vida ele não a possuiu, ele não possuiu aquela terra. Mas o escritor aos Hebreus, em Hebreus 11, 8 a 10, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Abraão peregrinou na terra de Canaã, na terra da promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos. A cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Nós também somos chamados por Deus a deixar o foco nos ídolos, sejam eles quais forem, deixar o foco nos ídolos para colocar a nossa fé no único Deus vivo e verdadeiro. Como Paulo diz que fizeram os Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses 1:9, Paulo diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Como vos convertestes dos ídolos a Deus. Deus chamou-nos para deixarmos, abandonarmos os ídolos e nos voltarmos para Ele. Aliás, quando nos voltamos para Deus, estamos a voltar de costas para os ídolos. E quando nos voltamos para os ídolos, estamos de costas para Deus. A conversão é exatamente virar as costas aos ídolos, porque agora o nosso foco, a nossa atenção é Deus. Estamos virados para Deus. Nós também somos chamados para deixar a nossa parentela, a casa do nosso Pai. Somos chamados para amar Jesus mais do que a nossa parentela. Jesus em Mateus 10:37 diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o pai, a mãe, filho ou filha mais do que Jesus não é digno de Jesus. Jesus não nos está a chamar para odiarmos os nossos familiares, mas está a chamar-nos para colocarmos o foco nele. O nosso bem maior é Jesus. Nós também somos chamados para colocar a nossa esperança nas coisas que são de cima, como Abraão, que esperava a cidade que vem de cima. E nós também somos chamados a colocar a nossa esperança nas coisas que são de cima.
Colossenses 3, 1 e 3 diz: Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Como Abraão, somos chamados a colocar o nosso foco, pelo poder do Espírito Santo, no que já é uma realidade daquilo que somos. A nossa vida já somos de Cristo, está escondida com Cristo. E aquilo que temos, as coisas que são de cima, são nossas, pela promessa de Deus. Embora, como Abraão, sejamos peregrinos nesta terra, numa peregrinação que nos está a transformar em cidadãos da cidade que tem fundamentos.